Bom, o TV Mix foi um programa da TV Gazeta, acho que 88, 87, que foi um programa também bastante inovador. Era um programa que teve a sua gestão na mão do Fernando Meirelles, que me parece que se baseou num programa canadense, onde você tinha o formato de pizzas, né? Olhando o programa, ele era todo fatiadinho, uma série de quadros e tal. Eu dirigi o TV Mix, que era, ele ia das, acho que 8 da manhã até mais ou menos meio-dia e meia, 1h. Chamava de TV Mix 1, a primeira parte, das 8 às 10, e das 10 a meio-dia e meia, o TV Mix 2. Era um programa que realmente, ele era muitos quadros criados, você tinha jornalismo, você tinha informação, você tinha quadros, esquetes de humor, você tinha câmera aberta, que era uma câmera que ficava lá na Paulista, recebendo as pessoas que podiam dar seu recado, cantar uma música, falar de um show, etc. Quer dizer, hiper poroso, né? Uma câmera aberta. Câmera aberta! Descia, era o Ale Primo que recebia as pessoas lá embaixo. Você tinha um giro na redação, onde tinham pessoas que estavam ouvindo as rádios, para ver se tinha algum assunto interessante, para poder repercutir. Então, era uma televisão que era quente também, bem quente, porque ali, se acontecesse alguma coisa em São Paulo, era uma televisão, Gazeta, uma televisão local, se acontecesse alguma coisa em São Paulo, a gente estaria sabendo do que estava acontecendo. E as pautas, normalmente do programa cotidiano, começava com uma leitura de jornais, célebre leitura de jornais, quer dizer, a Folha de São Paulo hoje noticia que... Então, você tinha como se informar, né, sobre o que estava acontecendo de uma maneira nacional, internacional, os assuntos estavam colocados ali. Depois, pouco a pouco, aquilo vinha. Tinha um comentarista que comentava, tinha um colunista que falava sobre teatro, por exemplo, ou tinha... E as pessoas foram vindo. Conforme a gente formatou o programa, pessoas vinham se oferecer e a gente ia buscar, abria novos quadros para poder entrar com aquilo. E teve... Falando sobre esse programa, teve coisas assim inéditas, assim, ou curiosas, no mínimo. A Condessa Giovanna Tivetta era um homem, o Luiz Fernando, que se vestia de mulher, de condessa, e ele era o âncora, das 8 às 10 e pouco. Eu acho que foi o primeiro personagem feminino, homem vestido de mulher, que jamais ancorou um programa na televisão brasileira, que eu tenho a notícia, né? E era muito estranho, porque era um homem vestido de mulher que ancorava o programa. Total, chamava matéria, chamava break, chamava lá embaixo e tal. E era uma figura muito... Mas era condessa, italiana, que tinha uma pegada assim. E esse tipo de informalidade ou de estranheza chamava muitas pessoas para o programa. E os jovens estavam presentes ali, porque sabiam que era um programa de verdade. As coisas estavam acontecendo ao vivo, a Gazeta não tinha dinheiro para quase nada, então você tinha que produzir quase tudo ao vivo, tudo acontecia ali. Não tinha nada muito pré-gravado, poucas matérias eram gravadas pelos chamados abelhas, que eram caras com uma câmera, e eles iam com um microfone, entrevistavam e voltavam e estavam prontos para editar a matéria. Que é a maneira como se faz muita coisa hoje. Eu sinto falta dessa leveza, dessa agilidade, ainda mais com as câmeras de categoria que a gente tem hoje. Então, esse tipo de pegada era muito interessante. E coisas assim, extraordinárias vinham. Por exemplo, eu chamei o Ciro Pessoa, que é um poeta e que foi um dos membros dos Titãs no começo, para vir para o programa, e ele ficava lá junto do gerador de caracteres, e ele entrava com frases, com poemas, com coisas lúdicas, ao vivo, sem ingerência. Então, estava lá uma entrevista com, sei lá, um ator, e de vez em quando entrava embaixo uma frase que vinha do além, um poema, Drummond de Andrade, e não tinha a ver exatamente. A gente não estava fazendo uma coisa, né, informando sobre aquele assunto que está sendo dito, mas isso amplia o volume, o grau de informação. Você tem muito mais informação, você tem que refletir sobre 2 assuntos ao mesmo tempo. Né? Coisa que a televisão não fazia, em hipótese alguma, era A, B, C, né? Abre hipótese, tá, o conteúdo, fecha a matéria, tá. Então, esse tipo de coisa era um ruído muito grande, poético, mas que tinha a ver com o nosso público. O nosso público estava já, muito antes da internet, já afim de mais informação ao mesmo tempo, e não só aquele tati-bitate de toma lá da cá, que a televisão sempre teve.